aulas estão aparecendo mais gente, então? Ou é só a minha mesmo aqui? Vocês estão tendo problema com energia, com internet? Bom, o importante é que a gente vai começar a nossa aula e nós vamos deixar gravado, né? Então, caso algum colega pergunte e tal, vocês já avisam que a aula vai ser gravada e a professora vai disponibilizar no Classroom do jeito que eu sempre faço, né? Então, todas as nossas aulas são gravadas e são postadas, tá certo? E hoje nós vamos falar de economia internacional, tá certo? Vamos ver um pouquinho aí sobre economia internacional e do que é que ela trata. A gente vai falar basicamente, né, dos balanços de pagamento, né, a questão das importações, das exportações, das taxas de câmbio, um pouco sobre isso daí, né, só para a gente poder ter esse conhecimento sobre como é feita aí a economia internacional, do que a gente precisa saber, né, na verdade, sobre a economia internacional. Então, do que se trata, na verdade, né, a economia internacional? A economia internacional, ela estuda as relações comerciais entre as nações, ou seja, entre os países. E aí a gente chama essa relação internacional, essa economia internacional, de comércio internacional, ou comércio exterior, tá? É outro nome que a gente pode dar para essa economia internacional. E esse comércio que ele é feito entre as nações, entre os países, não é uma coisa recente. Então, já vem de longas datas, né? Ó, para vocês terem uma noção, né? Quando o Brasil foi descoberto, por exemplo, né? Já se fazia comércio exterior, já se fazia comércio internacional, assim, com bastante frequência. Bom, só para vocês me darem um retorno, vocês estão me escutando bem? Beleza, então vou continuar. Então, se vocês lembrarem, né, daquela época ali, das grandes navegações, né, a gente tinha o Brasil, Portugal, tinha uma relação muito afinada com a Inglaterra, por exemplo, né? Então, o nosso relacionamento comercial naquela época, né, na época do descobrimento, e um pouco mais para frente aí, 200 anos mais para frente, foi sempre muito intenso, né, a nossa comercialização com a Inglaterra. Então, a gente tinha essa relação aí antigamente, né? Mas na antiguidade também já se faziam, né, as relações internacionais, a economia internacional entre um país e outro, tá certo? Então, sempre foi muito forte essa economia internacional. Só que hoje ela está mais intensificada ainda. E vocês sabem o porquê. Por quê, professor? Por conta da globalização, por conta dos. Como é o nome, meu Deus? Mercosul, como é que chama? Mercosul, NAFTA. Ai, meu Deus. Os acordos regionais. Bom, me falhou aqui da memória. Blocos econômicos. Pronto, blocos econômicos. Os blocos econômicos também, né, fortalecem demais aí a economia internacional. Bom, aí fica a pergunta, né? Quando a gente está tratando de economia internacional, a gente tem duas perguntinhas aí que sempre a gente vai ter para poder entender a economia internacional. Por que que os países comercializam entre si? E a gente vai responder aqui para vocês essa pergunta. E como são escolhidos os bens e serviços que farão parte, né, desse fluxo de mercadoria do comércio internacional. Então, por que que eles comercializam e quais são os bens que são escolhidos? Vamos ver o que a gente pode dizer sobre isso, né? A resposta é meio que óbvia para essas duas perguntas, porque os países, eles não produzem tudo, né, que os seus habitantes, eles precisam consumir. Então, é claro que outros países, eles são especializados
em outros produtos, em outros serviços, né? E vão vender para aqueles que não são, que não têm, né, aquela especialidade. E antigamente, né, essas necessidades, elas eram muito relacionadas à questão do fator climático, porque o fator climático, ele interferia, né, na produção, por exemplo, na produção agrícola, né, dos países tropicais, por exemplo. E a especialização histórica, né, no caso, que a gente pode, assim, dar como exemplo, é justamente os temperos da Índia, né? Os temperos da Índia sempre foram muito cobiçados, né, desde grandes navegações, vocês lembram disso, né? Que foi justamente o que impulsionou, né, todo o descobrimento do novo mundo e tudo mais. Bom, já atualmente, né, além desses fatores que existe aí, que a gente já conhece, né, que é o país, ele não produz tudo o que os seus habitantes necessitam, e aí a gente tem ainda também a questão da dependência da tecnologia que existe entre os países. E a gente está vivendo isso mesmo na pele, né? Se vocês forem observar a questão das vacinas, né? Que tem que ser exportadas, né, de outros países, porque outros países detêm aquela tecnologia, né, da pesquisa, da fabricação, né, e tudo que é relacionado, né, a essa questão das vacinas, a farmacêutica, essas coisas, né. Então, essa dependência, ela acontece principalmente nos setores de alta tecnologia, como, por exemplo, aí eu até coloquei para vocês, né, o setor farmacêutico, a informática, a eletrônica, e devido a essas barreiras, né, para a entrada nesse setor, também fica bastante complicado. Então, quem detém essas tecnologias, quem tem o domínio dessas tecnologias, não abre para qualquer um assim, não. Não é qualquer um que vai, né, obter a tecnologia, né? Tem que fazer também todo um processo de pesquisa, de testagem, de tudo mais, para poder conseguir, né, obter essa tecnologia. Por isso que a gente luta tanto aqui no Brasil, né, para conseguir ter uma tecnologia mínima que seja, por exemplo, na fabricação das vacinas, mas acaba com o entrave de recursos, né? O país não está investindo, nesse momento, o país não está investindo em pesquisas, né? Como, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Em 2013, 2014, que a gente tinha um quantitativo bem elevado mesmo, bem considerável, não que fosse o necessário, né? Mas comparado a hoje, a gente tinha antigamente, né, digamos assim, uma iniciativa, uma motivação, né, para o setor da pesquisa bem mais considerável do que a gente tá vendo hoje. Hoje em dia, alguns governantes, eles nem mesmo acreditam na ciência, né? E a prova disso, né, é que pode interferir nas relações comerciais internacionais. E outra coisa, pessoal, é a questão das barreiras, né, que elas também incluem alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, até mesmo pagamento de royalties. Os royalties, pessoal, é tipo como se fosse um valor que você tem que pagar para poder você obter, né, aquela tecnologia, aquele produto, para você poder ter a concessão de alguma coisa. Então, é mais ou menos isso, tá? E com relação a toda essa temática, né, da economia internacional, a gente fala para vocês aqui que tem outra teoria, uma teoria, né, que também influencia muito nisso, né? Que é a teoria das vantagens comparativas, que sugere que cada país ele deve se especializar, né, num determinado segmento, num determinado item, né, se especializar numa produção, né, para que aquele tipo de produto, aquela mercadoria, ela seja o mais relevante possível, né, e sendo mais relevante, ela tenha um menor custo, né, e um valor, né, de venda mais alto. Ou seja, deve se especializar na produção de bens e serviços em que possui vantagens comparativas.
Deixa eu ler aqui melhor para vocês, né? O que eu coloquei aqui para vocês, a teoria das vantagens comparativas sugere que cada país deva se especializar na produção daquela mercadoria em que é relativamente mais eficiente, ou que tenha um custo relativamente menor. Ou seja, deve especializar-se na produção de bens e serviços em que possuem vantagens comparativas. Me diga uma coisa, o Brasil, ele é especialista em alguma coisa? Vocês sabem me dizer se o Brasil é especialista em alguma coisa? Em alguma produção? Soja, muito bem, Sara. Uou! Se fosse um valendo ponto, né? A rádio tava ganho. Muito bem, soja, milho, derivados de petróleo, né? O petróleo também também a gente consegue. É claro que, ó, em relação ao petróleo, a gente consegue ter ele na forma bruta. E aí outros países detêm a tecnologia, né, de fazer com que esse produto ele seja transformado em um produto para consumo, né? Entendeu? É como se fosse o petróleo para nós aqui, só a matéria-prima. Aí a gente manda para os outros países, os outros países transformam e manda de volta aqui para nós. Bom, essa mercadoria em que ele se especializou será a mercadoria exportada. Por exemplo, aqui, como a Sara disse, né, o Brasil é especialista em quê? Em soja. E, por outro lado, este país dependerá, né, deverá importar aqueles bens cuja produção em seu território nacional implicaria um custo relativamente maior. Dessa maneira, aumenta-se o nível de bem-estar dos países envolvidos no comércio internacional. Aí eu já coloco o exemplo aqui do Brasil e da China, que eu gosto de usar muito, né? O Brasil, ele é especialista em minério de ferro, né? Então, ele tem uma produção bastante considerável de minério de ferro, principalmente ali na região do Pará, se eu não me engano, né? E a China, ela tem uma produção de tecido. Então, o Brasil, ele venderia o minério de ferro para a China, né? E compraria os tecidos chineses. Hoje em dia, a gente sabe que é bem mais do que isso, né? A gente não só vende minério de ferro, mas também a gente tem outros produtos que nós somos especialistas. No entanto, a China, ela tem muito mais produtos, né? Que eles são especialistas que vende para nós. Um deles é a própria vacina, como vocês estão vendo aí, né? Inclusive, o nosso presidente da República, ele tem uma aversão muito grande a alguns produtos chineses, mas ele não considera, né, que a China é o nosso maior parceiro comercial, assim como os Estados Unidos, e eu já tenho mostrado isso para vocês, né, sobre nossos parceiros comerciais. E esses parceiros comerciais é justamente quem faz esse comércio internacional, quem faz toda essa demanda, né, da gente vender para fora e comprar para atender o nosso mercado interno. Então, esses países, eles podem apresentar essa vantagem comparativas, né, devido aos recursos produtivos que cada país tem. Então, tem a questão das condições climáticas, os recursos naturais, a tecnologia, a cultura. Então, enquanto que a China, ela tem tecnologia, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos condições climáticas, nós temos recursos naturais, e que essa relação, né, de troca vai proporcionar as vantagens comparativas para cada país. Bom, a teoria das vantagens comparativas, ela não deve ser usada como justificativa para políticas de longo prazo, porque o bem-estar da população do país, ele é que tem, né, que as vantagens comparativas na produção de produtos agrícolas, elas tendem a diminuir. E era uma coisa que vinha acontecendo muito, né? A gente tendo que, por exemplo, exportar para a China carne, né? Carne bovina, essas coisas. Então, não pode se usar a teoria como uma política, né, de longo prazo, tá certo? Porque a gente sempre tem que pensar no bem-estar da população. E aí, falando dessa questão da carne, o que é que acontece?
os chineses começam a comprar a nossa carne daqui, do Brasil, e o mercado interno, ele fica desabastecido. Por quê? Porque você acha melhor vender um produto a dólar ou a real, né? Lógico que se for no dólar, você vai ganhar muito mais, né? E aí a gente vai ver aqui, quando a gente vê a taxa de câmbio, que é bem mais vantajoso, né, vender para quem está fora, porque você vai ganhar mais. Mas aí você deixa de atender o mercado interno. Você deixa de atender quem está aqui dentro do Brasil. E aí é por isso que a gente intensifica essa questão de não fazer com que as teorias das vantagens comparativas elas sejam usadas como uma política de longo prazo. E aí só quem perde é a população. Bom, em consequência do comércio entre os países, né, surge aí a necessidade de estabelecer um controle sobre o fluxo de pagamentos e recebimentos que são realizados, né, entre essas relações dos países, do comércio internacional. E isso a gente chama de balanço de pagamento. Então, o balanço de pagamento é justamente esse fluxo, né, do que é pago, né, por a gente exportar, como também importar esses produtos, né? E esse controle, ele é realizado, né, através do balanço de pagamentos, tá certo? Então, essa relaçãozinha, né, esse fluxo de pagamento do que você compra lá de fora, né, e do que a gente exporta, né, ou seja, do que a gente vende para fora, esse daí é chamado de balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, ele é um registro contábil, né, de todas as transações que são realizadas entre os residentes do país, com os residentes dos demais países num determinado período. Eles são registrados no balanço de pagamento de todas as importações e exportações de mercadorias que são realizadas no país, e o pagamento de recebimento, né, de frete, de juros, de royalties, patentes, seguros, então, empréstimos também, né, que são obtidos aí no exterior, tudo isso é registrado nesse balanço de pagamentos. Tanto que é isso, é o que vocês têm que visualizar, né, tudo que entra como que sai, né, é registrado no balanço de pagamentos. Bom, e todas as transações de um país, como com o exterior, ele envolve uma compra e uma venda de moeda estrangeira, que a gente chama de divisas. Então, é uma nomenclatura bastante usada, né, nessa relação de comércio exterior. Então, vocês sempre vão ver as divisas, né, do país e tal. Não quer dizer que é a fronteira, tá? Então, prestar bastante atenção nisso. Mas divisas são essas transações, né, de compra e venda de moedas estrangeiras. Então, a moeda mais utilizada internacionalmente, vocês sabem qual é, né? Não preciso nem perguntar qual é, né? Será que eu preciso? É o dólar americano. Então, o dólar americano. Isso, Tássio. É o dólar americano. Tem outras moedas que são muito fortes também, né? E que são usadas, mas o dólar ainda é o campeão nessa troca, né? Nessa relação de troca. A gente sabe que tem aí a libra esterlina, o euro, né? Quando a gente vê a cotação, né, das moedas internacionais, sempre a gente procura, né, ver o euro, o dólar. Esses são os mais comuns. E no Brasil, o órgão que faz essa troca dessa moeda, né, da moeda internacional com o real, né, essa troca, é o Banco Central. Tudo bem, tá? Sem problema, meu querido. Ó, e o critério de registro utilizado é lançar as saídas de divisas a débito e a entrada de divisas a crédito. Então, quando sai divisas, ou seja, quando sai moeda daqui, quando sai dinheiro, né, daqui do Brasil, o registro é a débito. Depois, quando vocês estiverem vendo contabilidade, vocês vão entender bem, né, esses termos de débito e de crédito. Então, débito
é o que sai, tá? Daqui para lá. Inclusive, eu até coloquei aqui essa imagenzinha para a gente poder, né, visualizar. Ó, o débito é quando a gente manda para fora, né? Ó, tá saindo. E o crédito, ele tá entrando. E o saldo do balanço de pagamentos, ele será igual ao total, né, de créditos menos o total de débito. E aí a gente tem a estrutura do balanço de pagamento. A gente vai ver 5 itenzinhos da estrutura do balanço. Então, a balança comercial, ela resiste, né? Importações e exportações. No caso das importações, pessoal, no balanço, ele é registrado, né, no lado do débito. E aí, no lado do débito, né, o débito, ele registra aqui, quantas exportações foram feitas no Brasil, pelo Brasil durante o mês de fevereiro, por exemplo, 35 milhões, né? Então, vai estar aqui 35 milhões no lado do débito, que foi o que ele importou, né? Então, ou seja, compra de divisas igual a saída de divisas. Então, está saindo divisas, porque a gente está pagando por essas importações. Ou seja, tá tendo que comprar digamos assim, dólar, né, para poder pagar isso daqui, essas importações. Ou seja, está saindo dinheiro daqui de dentro e indo lá para fora. E o crédito é o inverso, né? É quando é feito as exportações, ou seja, quando a gente está vendendo alguma coisa lá para fora. E quando a gente está vendendo alguma coisa lá para fora, a gente está entrando, né? Está entrando divisas para cá, está entrando essas moedas internacionais para cá, está entrando o dólar, tá certo? E aí a gente lança no lado do crédito. Bom, outro ponto, né? Outro ponto do balanço de pagamento são quando a gente vai registrar aí outros itens dos serviços, né? Como pagamento de frete, juros. E aí a gente tem também do mesmo jeito, tá? Fretes pagos, seguros pagos, né? Juros pagos, royalties pagos, fica do lado do débito. E quando a gente recebe isso, né? Porque a gente está exportando, vai para o lado do crédito e são os nossos recebidos, tá bom? Do mesmo jeito aí, a gente tem as transações unilaterais, que são as transações sem contrapartidas, e aí a gente tem os donativos enviados e os donativos recebidos, né? Em algumas, por exemplo, eu tenho um parente que mora lá nos Estados Unidos e ele está mandando um donativo aqui para mim. Então, eu vou receber esse donativo, né, lá dos Estados Unidos, né, de alguém que está lá e eu estou recebendo. Ou seja, vai ser lançado aqui no lado do crédito. Assim como o do débito, né, quando eu estou enviando, né, daqui para lá. Daqui do Brasil para os Estados Unidos, ou para a Alemanha, ou para a China, enfim. Aí tem as balanças, né, das transações correntes, que são as transações que são realizadas com bens e serviços. E essas transações correntes é justamente a soma dos 3 itens anterior, né? Que é as transações das transferências unilaterais, as transações relacionadas ao balanço de serviço e o da balança comercial, tá certo? Então, juntando tudo, a gente tem as transações correntes, que são a soma dos 3 itens anterior. E, por fim, a gente tem, né, dentro da estrutura de balanço de pagamentos, a balança de capitais, que são as transações que envolvem a saída e a entrada de divisas, mas não significam recebimento ou envio de mercadoria. Nisso daqui, não tem mercadoria envolvida, tá? Um pouco parecida, né, com as unilaterais, mas a unilateral é tipo doação, é dando dinheiro, né? Por exemplo, quando teve alguma das enchentes, daquelas barragens que se romperam, por exemplo, a Alemanha mandou ajuda para cá para o Brasil, né? Então, foram donativos recebidos. Então, vai ser creditado aqui, ó. Tá certo? Então, foi uma transferência unilateral, foi a Alemanha que mandou para cá para o Brasil, tá certo? Então, foi uma
transferência unilateral sem contrapartida. Eles não receberam nada por estar nos ajudando, né? Eles deram para nós aqui. E na balança de transações de capitais, aqui a gente está se referindo, pessoal, a empréstimos, a investimentos, tá? A gente está se referindo a isso. Por quê? Porque tanto a gente pode emprestar para algum país, né? Pode emprestar dinheiro para algum país, como também a gente pode pegar emprestado de algum país. Então, quando a gente faz empréstimos, né? Quando empréstimos eles são efetuados, a gente tem que debitar, né? Esses valores. Do mesmo jeito são os empréstimos recebidos. Então, quando a gente faz o empréstimo e recebe, são creditados aí no lado do crédito, tá bom? Então, aqui é com relação. Tudo bem, Caroline, não tem problema. Depois vocês podem assistir o começo da aula pela aula gravada, tá? Porque eu sempre boto a aula gravada, então é só assistir o comecinho. Aí a gente entra, pessoal, numa questão bastante interessante, né? Que é a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio é justamente o preço da nossa moeda em relação a outras moedas estrangeiras. Isso aqui bem básico, né? Então, a taxa de câmbio dá o preço das moedas estrangeiras em relação à moeda nacional. Ou seja, é a medida de conversão da moeda nacional em moeda de outro país. E aí eu peguei justamente, né? Foi a de hoje, aqui, 19 de março, tá? A de hoje tá aqui, ó, $1 americano, ele vale o quê? 5,46 reais brasileiros. Ou seja, quanto é que vale $1? Quanto é que está a taxa de câmbio hoje? Tá 5,46, tá? Então, isso é a taxa de câmbio. E uma coisa bem interessante também a gente analisar ao longo do tempo, né? Como é que está a flutuação dessa taxa. Como é que ela está aumentando, está subindo. Olha, vocês podem ver que aqui nesse período, né? Aqui teve um aumento bem grande, onde, se eu não me engano, aqui chegou a R$6, quase R$6, né? Bem aqui nesse dia aqui, ó, entre próximo ao dia 13, né? Aqui, ó, mais ou menos por aqui, tá certo? Então, teve uma alta bem grande aqui, tá? Vocês podem ver, ó, que tá sempre aumentando, ó, comparado daqui para cá, ó, ele tá aumentando, tá certo? Então, é mais ou menos para a gente ver a flutuação, né? Quando ele aumenta, quando ele sai. Vamos lá, dar continuidade. E a determinação da taxa de câmbio, ela ocorre geralmente de dois modos, tá? A gente tem as taxas fixas e a taxa flutuante. Hoje a gente usa a taxa flutuante, viu? Que é justamente aqui, ó, essa aqui que a gente vê aqui nesse slide aqui. Então, ó, as taxas fixas de câmbio é quando as autoridades, né, o governo, ele define que vai ser aquele valor, tá? Então, ele fixa a taxa de câmbio. Foi muito usado na década de 80, né, quando a gente passava por grandes períodos inflacionários. E a gente tem a taxa flutuante, que é quando a taxa de câmbio ela depende do funcionamento do mercado. Então, depende exclusivamente, né, de como o mercado está funcionando. E aí vai flutuando, né, automaticamente, em decorrência das pressões, né, de oferta e demanda por divisas estrangeiras. Então, quando a gente tem essa flutuação, né, essa demanda de oferta e de procura por moeda, geralmente ela está aqui dentro dessa taxação flutuante. Bom, uma taxa elevada de câmbio, ela significa que o preço da divisa estrangeira está alto, né? Quando a gente tem esse câmbio aí como está acontecendo hoje, né? Então, os exportadores e as divisas oriundas da contratação de empréstimos externos e os investimentos feitos em nosso país, né, pelas multinacionais, elas constituem a oferta de moeda no mercado de divisa. E os importadores, né, o pagamento de empréstimos externos, que constitui a demanda por moeda estrangeira no mercado de divisas.
Então, é justamente ainda essa questão, né, das exportações, das exportações, interferindo nessa taxa de câmbio e nessa elevação e flutuação da moeda internacional. E, para finalizar a nossa aulinha, vamos só recapitular, tá certo? Para a gente finalizar aí. A gente viu que é economia internacional, né? Que é justamente o que analisa essas relações econômicas de um país com outro, né? Ou de um país com o restante do mundo. Não é possível pensar o mundo em que vivemos hoje sem o comércio internacional, então a gente não consegue, né? Mais viver isolado, digamos assim, exceto a Coreia do Norte, né? Mas ela também ainda faz comércio com a China, viu? Mesmo ela estando lá isolada, fechada, que ninguém entra, ninguém sai, mas mesmo assim ela ainda consegue, ela precisa, né, fazer relações econômicas internacionais com a China, é um exemplo. E o balanço de pagamentos é uma forma de controlar as entradas e as saídas de divisas de um país, ou seja, é o fluxo, né, financeiro aí, o fluxo de dinheiro entre os países. E no caso, a taxa de câmbio, ela influencia no comércio internacional. Por quê, pessoal? Porque justamente isso, quando a moeda internacional, quando o dólar está alto, né, a gente procura vender mais para fora, porque assim a gente vai ganhar mais dinheiro. Seria isso, né? E muitas vezes alguns produtos, né, de alguns países, eles perdem competitividade internacional por se tratarem, se tornarem mais caros devido a um câmbio desfavorável. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje, né, está finalizada. A gente vai na sequência, tá? Porque a gente tem agora a nossa aula de 3h45, né? Eu vou botar a atividade para vocês, mas só que a atividade vai ficar aí pela semana toda, tá bom? Combinado?